Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu conto ou vocês contam? Conto eu, está bem. Constrangido, eu vejo um vídeo da esposa do pastor, desesperada, chorando, dizendo: Bolsonaro, cadê você, Bolsonaro? O seu povo está sendo preso por lutar pelo Brasil. Cadê sua caneta, Bolsonaro? Triste, trágica ironia. Bolsonaro não sabe onde está o pintinho dele, quanto mais a caneta, Bic. Esta senhora, o marido dela, chamado de pastor, eu não sei que pastor é esse, que pode se dar ao luxo de deixar sua igreja e ficar acampado 50 dias pregando a ditadura, o terrorismo. Mas esta senhora que se diz esposa do pastor, assim como ela, dezenas, centenas, milhares de loucos, de retrógrados, milhares de regredidos, de cidadãos infantilizados quando já deviam ser adultos, embarcaram nas falsas promessas de Jair, Messias, o falso Messias, Bolsonaro. Um covarde que jamais teve alguma relevância. Por 30 anos foi deputado e não teve nenhuma relevância. Por acaso, dadas as condições, dados os interesses dos Estados Unidos e de alguns generais vendidos, reformados, de alguns altas patentes querendo poder, viúvas da ditadura de 64, de Steve Bannon, usando o poder de fake news, de dissuasão, criando cisânia, dividindo famílias, foi guindado ao mais alto escalão da República sem ter nenhuma estrutura, nenhum estofo para isto. Bolsonaro continua sendo um cidadão simples, um tenentezinho expulso do exército, reformado com o título de capitão, porque nem a prática de capitão ele exerceu. É um alferes, mas não é um Tiradentes. Bolsonaro não tem nenhuma relevância. É um bufão. E estas pessoas acreditaram que podiam fazer o que quisessem com o Brasil, em nome de uma pretensa liberdade, de uma pretensa defesa do comunismo, que Bolsonaro viria como super-herói, como capa e tudo, com um gigantesco volume entre as pernas. Salvá-los, impedi-los, indultá-los, como fez com Daniel Silveira. Aquilo foi um caso único. Aquilo foi feito para a massa ver. Aquilo foi feito para jogar para a plateia dele. O pastor, o marido dessa senhora, está na cadeia e vai ficar na cadeia. Como Oswaldo Eustáquio, Bismarck, estão sendo perseguidos, foragidos. Alan Santos, vai ser pedida a extradição dele logo no primeiro ou segundo dia do governo Lula. E estas pessoas acreditam realmente que Bolsonaro pode resolver a vida deles. Acreditam que a presidência da República pode tudo. Com uma canetinha Bic ele escreve lá: não quero que ninguém seja preso. Demite o diretor da Polícia Federal. Demite o comando do Exército. Demite o GSD. Demite, eu faço tudo. Não, senhora dona esposa do pastor. Seu marido entrou numa aventura perigosíssima contra a democracia, contra os valores institucionais. Desprezou até mesmo as palavras da Bíblia que dizem que toda autoridade é dada por Deus. Rebelou-se contra Deus por não aceitar a autoridade de Lula. Agora paga o preço. E a senhora vai chorar na cama, que é mais quente. Por isso que eu pergunto, eu conto ou vocês contam? É preciso contar aos milhares de patriotários que Bolsonaro não está nem aí para eles. Bolsonaro quer salvar a pele dele. Bolsonaro quer ir embora do Brasil para evitar ser intimado, para evitar ser preso. Ele quer fugir, é um fujão, é um covarde. Perdeu todo o poder. Desde o dia 30 de outubro ele não governa mais, só faz deprimir-se, entrar em depressão, melancolia, sem uma palavra, sem nada. Porque sabe que quanto mais ele falar, mais será nocivo para ele nos seus julgamentos e nos seus indiciamentos. Mas esta massa que fica à porta dos quartéis, inclusive com a conivência de alguns comandantes militares, que os mantêm às portas dos quartéis, eu faço uma pergunta aos comandantes militares:
Se fosse o povo vermelho protestando contra o governo Bolsonaro à porta de seus quartéis, teria esse tratamento de poder acampar e ficar acampado na porta do quartel 50, 60 dias com a conivência de vocês? Senhores comandantes militares, é preciso contar a vocês também. Vocês estão acobertando terroristas no meio desses manifestantes ingênuos e desequilibrados. Vocês estão sendo irresponsáveis, ou melhor, corresponsáveis, pela agitação em que o país vive. Pelo rompimento de todas as normas educadas, democráticas, civilizadas. Mas isso é outro assunto, sempre foram assim, não é? Mas essa senhora precisa contar alguém para ela. Eu estou contando, minha senhora, não adianta chorar. Não adianta espernear. O Xandão está agindo. O Xandão e as instituições. Não há mais governo Bolsonaro. Há 50 dias não há mais governo Bolsonaro. Bolsonaro sequer convocou uma reunião no ministério para se despedir, para fazer a transição. Bolsonaro sequer deu alguma declaração a favor, contra, nada, nada, nada. Não existe o governo Bolsonaro. O país está andando por si mesmo, ou pela força de Lula e do governo de transição. Então é preciso contar isso para essa senhora, para ver se ela para de chorar e aceita. Aceita que dói menos. Chega de mimimi. Dia 1º nós teremos na posse mais de 20 chefes de Estado. Mais até do que nas Olimpíadas brasileiras. Não é fácil, numa canetada, libertar o seu pastorzinho, senhora. Ou libertar todos os bolsonaristas que julgavam que estavam acima da lei, porque o mito, o Messias prometido, se revelou um marionete, um boneco de pau, um Pinóquio. Nos velhos tempos do Pinóquio, quando ele era boneco de pau, mentiroso, e quando seu nariz crescia. O nariz, o pinto não cresce. Nem o pinto, nem a caneta Bic dele. E quando vez que vocês encontrarem um patriotário, perguntem. Eu conto ou vocês contam? Estamos juntos, todos na posse. Quem puder ir para a posse, deve ir para a posse, sim. Não podemos ter medo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.